Os casos de depressão aumentaram quase 20% na última década, transformando-se na maior causa de incapacidade no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E tudo começa com uma tristeza permanente e uma perda de interesse pelas atividades do dia a dia. Vamos entender como diagnosticar a doença com a psiquiatra, que inclusive utiliza a internet para alertar as pessoas sobre os sinais mais preocupantes e fazer as pessoas entenderem que é preciso buscar tratamento. A repórter Aline Aragão está nesse momento ao vivo no consultório da psiquiatra doutora Ana Raquel Santiago e traz mais detalhes para a gente, porque depressão não é frescura não, né, Aline? Bom dia. Muito bom dia, Tamires França, e bom dia você que assiste ao Sergipe no Ar. Pois é, Tamires, depressão não é frescura, depressão não é bobeira, deve ser levada a sério, depressão é doença e mais, é preciso tratamento, é preciso tratar da depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, no Brasil, cerca de 6% da população sofre com depressão. E que tem mais informações, como você disse, eu estou aqui sentadinha ao lado da doutora psiquiatra Ana Raquel Santiago para falar sobre a depressão. E você citou, Tamires, um trabalho que ela vem realizando na internet, que é um trabalho para alertar as pessoas. Mas antes de falar do trabalho, eu queria que a senhora falasse exatamente sobre isso, que a depressão tem que ser encarada como uma doença porque é uma doença e precisa de tratamento. Bom dia. Sim, com certeza. Bom dia, Tamires. A depressão é uma doença que afeta uma população alta. 6% da população brasileira é muito, né? E uma depressão é uma doença que não é muito levada a sério. Então, é uma doença que tem muito preconceito, muito estigma, as pessoas não acreditam que seja uma doença. Então, acha que é preguiça, acha que é falta do que fazer, acha que é bobagem. E é uma doença que pode chegar a matar. Né? As taxas de suicídio relacionadas à depressão são taxas altas. É uma doença também que leva, muitas vezes, ao alcoolismo e vice-versa. Também o abuso de drogas, o abuso de substâncias pode levar também à depressão. Então, é uma condição que deve ser levada sem preconceito, mas com muita abertura, com muita sinceridade, para que a gente possa fazer o tratamento o mais rápido possível. Dá para falar em causas da depressão, que pode causar depressão, ou uma idade em que ela surge mais ou não? A depressão ela é multifatorial. Então, fatores ambientais, fatores sociais, fatores hereditários levam à depressão e fatores biológicos também, genéticos, né? Então, por exemplo, há trabalhos que dizem que a hereditariedade em depressão chega a 50% dos casos que pode desenvolver depressão se houver pai e mãe na família com depressão. Então, por exemplo, fatores estressantes, situações estressantes no trabalho também pode desenvolver doenças mentais, né? E, inclusive, a depressão. Situações estressantes de vida, tem pessoas que têm mais facilidade de encarar problemas de vida, né? E tem pessoas que têm dificuldade de encarar situações novas. O nome disso é resiliência. Então, essa capacidade que eu tenho de encarar novas situações sem adoecer é a resiliência que pode ser desenvolvida ao longo do tratamento. Isso acontece em todas as fases da vida, inclusive na infância. Inclusive na infância. A gente tem, sim, depressão na infância, são crianças que começam a ter alteração na escola, as notas começam a baixar e começam a se isolar. Também muito frequente na adolescência, em qualquer faixa etária a gente pode desenvolver, inclusive na faixa etária mais avançada. Né? A depressão também em idosos tem uma frequência, até pela questão da finitude da vida e das perdas ao longo da vida. O que fazer? Como pedir ajuda? Olha, primeiro é ser sincero consigo mesmo. Então, é conseguir se perceber diferente. Então, às vezes, aquele isolamento, aquele desânimo, a gente começa a fazer exame achando que está com anemia, achando que está com alguma outra doença e os exames dão normais. Então, aquele aperto no peito, aquela angústia que a gente precisa conversar com um amigo, com a família, ou procurar realmente um psicólogo. E, a partir daí, perceber o quanto aquilo está afetando a minha vida. Só é considerado depressão quando afeta o cotidiano da vida. Às vezes, a gente passa fases que a gente fica entristecido, que a gente fica meio down. Os dias de hoje mesmo estão meio down, né? Então, a depressão é quando isso passa a ser uma coisa que atrapalha a sua vida.
Olha, eu queria que a senhora só explicasse rapidinho como é esse trabalho na internet, um trabalho que ela tem para orientar o público em geral sobre a depressão, sobre o perigo da depressão e como identificar. Bom, eu iniciei uma página, né, numa rede social e a gente posta às vezes stories, né, assim que eles chamam, são videozinhos curtos e a gente conversa um pouco sobre preconceito, sobre estigma e, inclusive, ultimamente eu fiz recentemente sobre empatia. Eu vou agradecer a sua participação, a gente está com pouco tempo. Tamires, eu volto com você. Muito obrigada, Aline. Bom dia. Bom dia também à psiquiatra pela participação. Temos que estar atento ao apetite, falta de sono, mau humor. Agora